que beleza, é bom estar com vocês aqui, hein? Mais uma quinta-feira, um dia gostoso, um solão lá fora. A gente pode junto adorar o nosso Deus, vocês, nós aqui. Prestem bem atenção no nosso vídeo aqui agora, que é um vídeo importantíssimo para nós, então fique ligado, daqui a pouco a gente volta. Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Queria falar um pouquinho para vocês hoje da questão da hidratação do paciente idoso, tá? O idoso é natural, faz parte do envelhecimento, ele perdeu um pouco a capacidade e a sensibilidade de sentir sede, tá? Então sempre que a gente fala da questão dos cuidados do idoso, tem essa preocupação da gente ofertar água ao idoso várias vezes ao dia. Não precisa a gente forçar o idoso a beber água, tá? Mas sempre deixar a água ali disponível, perto dele, oferecer diversas vezes ao dia que ele acaba tomando a água. O ideal é um idoso com saúde global boa, sem grandes doenças ou repercussões que mudem a necessidade da ingesta hídrica dele, ele tomar por volta de 1,5 litro de água por dia, tá? Isso, claro, né? Pacientes com doenças cardíacas, doenças renais, a critério médico, essa quantidade de líquido pode ser alterada. E além disso, gente, por que é importante a gente ter essa ingesta de água adequada, tá? A primeira coisa, que é muito comum nos pacientes de muita idade, principalmente acima dos 80, 90 anos, ter uma desidratação relativa, tá? Então o idoso que está mais desidratado, ele tem mais chance de ter tontura, ter quedas, ter pré-síncope, que a gente fala que é na hora que dá aquela levantada, ter tontura e risco de cair, tá? Então é muito importante o idoso ter uma hidratação adequada. Além disso, também tem outros sintomas, né, que a desidratação pode causar, como fraqueza, piora da funcionalidade, então dificuldade para andar, ficar um pouco mais debilitado, dor de cabeça. Então sempre, gente, tomar cuidado com a hidratação do idoso, ainda mais agora que está calor, né, e um clima muito seco, que também junta um pouco a questão das doenças respiratórias. Então o paciente que está um pouco mais desidratado, ele também tem mais chance de ter crises de asma, crise de broncoespasmo, crises de enfisema, pegar resfriado, tosse seca, tudo isso. Tá, gente? Então nesse calor, nesse clima seco, tomar muito cuidado com a hidratação, principalmente dos nossos pacientes idosos, que já tem uma diminuição da sede naturalmente pelo envelhecimento.
Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Então, inicialmente, queria agradecer a Raquel, Lena, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sempre acho um privilégio poder compartilhar um pouquinho do que eu faço e do que eu amo fazer, né? Minha profissão. Mas, antes de tudo, agradecer a Deus, né? Porque se eu estou aqui é porque hoje eu acordei, houve um sopro de vida, né? E a Ele toda a honra e toda a glória, né? A nossa vida é consagrada a Deus. Então, eu queria iniciar, eu não sei se eles conseguiram, eu fiz uma apresentaçãozinha. Pode colocar. Isso. Tudo bem? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem no olho, né? Especialmente na terceira idade. E eu falo que a terceira idade não é porque a gente fica mais velho, não. É porque a gente é jovem há mais tempo, né? Não é assim? Porque o espírito é jovem, o corpo pode até envelhecer, mas a mente fica jovem, né? Então, tem um passador ou ele vai passando? Pode. Quando eu fizer assim, você passa. Então, a gente vai falar um pouquinho do olho, né? O olho é a parte mais anterior do sistema nervoso central. Ele é importante porque, através da visão, né, uma estrutura minúscula, né, que a gente não tem noção, mas o olho tem de comprimento antero-posterior 2,3 centímetros. Então, é uma estrutura microscópica, né? E essa estrutura é capaz de pegar aquela imagem que está lá no infinito e focalizar essa imagem. Olha que coisa incrível, né? Eu falo que é uma criação assim que só poderia vir das mãos do nosso Criador, né? De tão extraordinário que é, inclusive, todo o nosso corpo. E isso é possível, né? Essa focalização é possível através de duas lentes. E essas duas lentes são duas lentes importantíssimas que a gente tem no olho, que é a córnea e o cristalino. Né? Essas duas lentes são lentes poderosas, são lentes convergentes, que vão captar aquela imagem que está lá no infinito e vão trazer para a retina. E a gente enxerga, porque na retina nós temos células que são extremamente sensíveis à luz, elas capturam aquela imagem e rapidinho leva até o cérebro, e o cérebro codifica essa imagem, transforma no impulso da luz, que é o estímulo luminoso, transforma no estímulo elétrico, e aí o cérebro é capaz de dar o significado, né, para aquela imagem. Isso ocorre em frações de segundos, né? Tanto é que a gente olha a nossa imagem invertida, mas chega no nosso cérebro já na posição correta. Então, essa estrutura ela é muito importante. E ela tem basicamente... Puxa, obrigada. Tá, deixa eu só ver aqui. Tá. Ela tem basicamente três camadas. Então, nós vamos falar aqui, eu acho que deve ter um pointer aqui também, né? Não? Ela tem... Ah, aqui não bate aqui, né? É diferente, não... É diferente. Ela tem basicamente essas duas estruturas que eu falei mais importantes, que é a córnea e o cristalino, que são essas lentes que vão trazer a imagem e vão focalizar no fundo do olho, ali na camada amarelinha, né, que é a retina, tá certo? Isso ocorre em fração de segundos e aqui são as camadas, né? A camada amarela é a retina. E, através do nervo óptico, que é essa estrutura... Faltou um apontador aqui, né? Mas não tem como apontar, né? Essa estrutura que tem fibras de visão, a imagem vai chegar no cérebro rapidinho. Eu acho que isso já é de conhecimento de vocês. E, quando a gente fala que a pessoa não enxerga, a primeira coisa que a gente pensa é qual o problema que a pessoa não enxerga? Então, a principal causa de cegueira ainda hoje, em 2023, é o erro refrativo. É a pessoa que tem alguma deficiência visual e, por isso, ela não enxerga. E essa deficiência vai desde uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, ou até uma vista cansada, né? Aquela sensação que a gente tem que não enxerga a comida do prato.
né? Que é a vista cansada. Às vezes a pessoa enxergou a vida inteira, faz 40, 42, 43 anos e tem a sensação que não está conseguindo comer porque não vê a comida do prato. Essa é a vista cansada. E nós podemos corrigir esses erros refrativos com óculos, com lente de contato ou com cirurgia, né? É possível a correção com cirurgia. Então, quando vocês vão ao oftalmologista, vocês vão lá e ele fala assim, olha, o seu filho está com miopia, por isso que ele não está tendo um bom desempenho na escola. Então, o que significa miopia? A pessoa não está conseguindo enxergar para longe. E aí ela começa a apertar o olho, principalmente quando é criança, não tem noção que não está enxergando. Então, prestem atenção às crianças que coçam muito os olhos, apertam, porque eles não estão conseguindo a focalização da imagem. E isso pode ser corrigido através de uma lente divergente que vai trazer a imagem de uma forma correta. Um outro problema também frequente é a hipermetropia, em que a pessoa enxerga bem de longe, mas tem dificuldade para perto. E aí é necessário também a correção. E a presbiopia, que acredito que todos vocês já experimentaram, né, em algum momento, que é aquela dificuldade que você consegue enxergar de longe, mas parece que de perto está tudo embaçado, que também nós corrigimos com óculos ou mesmo com a lente de contato. Hoje, com a cirurgia de catarata, a gente consegue, muitas vezes, que a pessoa não use mais óculos, inclusive para perto. Por quê? Porque as lentes propiciam essa visão, né? E é lógico que cada caso é um caso, então a gente precisa fazer a avaliação dos pacientes para poder dar um parecer. Então, a gente considera que as pessoas cegas é aquelas que têm menos de 0,5%, de 0,5% de visão, que é uma visão 20/400. E o que significa isso? Só para vocês terem uma ideia. Aí eu acho que ele não está passando, ou a pilha está fraca. No Brasil, são 1.200.000 pessoas cegas. E eu digo para vocês que em todas as classes sociais, infelizmente, ou talvez um número maior naqueles menos favorecidos, que não têm acesso, apesar de que hoje os serviços de SUS funcionam muito bem, né? Eu trabalho também na Santa Casa, existe o São Julião, existe o Hospital Universitário, então as pessoas acabam tendo acesso aos serviços de saúde. Mas o que deixa a gente super triste é que 60% dos casos de cegueira poderiam ser evitados. Por quê? Porque muitas vezes esses pacientes têm um diagnóstico tardio. Então, um glaucoma, que é tratado tardiamente, uma catarata, que a pessoa acabou de ficar sem visão, um diabetes, que a pessoa, infelizmente, não se cuidou, né? Então, tudo isso são causas de cegueira reversíveis e que acabam, pelo atraso do diagnóstico e do tratamento, se tornando um problema grave. Então, aqui estão as principais causas de cegueira no Brasil. Sem dúvida nenhuma, a catarata, que uma vez que a pessoa tenha uma retina boa, não tenha nenhuma outra doença, operando a catarata, a pessoa tem tudo para enxergar bem. Às vezes as pessoas me falam assim, mas eu tenho um vizinho que ele operou a catarata e ficou ruim, a visão ficou pior. Então, assim, a gente tem que avaliar cada caso, pessoal. Às vezes aquela pessoa ficou ruim porque ela tinha um diabetes, ela tinha alguma outra doença que não foi tratada adequadamente. Porque a cirurgia de catarata é uma cirurgia que resolve o problema. Então, uma vez operando, a pessoa volta a enxergar. Se ela não está enxergando, ela tem outro problema. O glaucoma, que é uma causa de cegueira, infelizmente, irreversível. O diabetes e a degeneração macular, que a gente vai falar um pouquinho. E algumas coisas comuns na pessoa, especialmente na terceira idade, que são blefarites, olho seco, pterígio, que nós vamos falar um pouquinho também, tá? Então, as blefarites, elas são muito comuns, e essas caspinhas que vocês veem nos cílios, elas ocorrem principalmente porque a gente acaba esquecendo na hora do banho de lavar as pálpebras. Eu falo para os pacientes, você lava o rosto? Lavo. Você lava os olhos? Não, imagina, eu vou lavar o olho, arde. Eu falo, não, tem que lavar, porque aqui na pálpebra nós temos glândulas que produzem gordurinha.
Por que a glândula produz gordura? Porque a nossa lágrima, se ela fosse só líquida, ela evaporaria e o olho ficaria seco. Então, a lágrima ela tem que ter uma película de gordura para segurar no olho. Só que muitas vezes a gente produz essa gordurinha em excesso. Ela acumula aqui na raiz dos cílios e isso atrapalha muito a visão. É causa de olho vermelho, ardência, coceira e aquelas caspinhas. E mulher, pessoal, é muito pior, porque a gente passa lápis, rímel, não é? A gente passa, inclusive, o lápis na linha dos cílios, que é onde desembocam as glândulas de meibômios, certo? Então, a gente causa um entupimento das glândulas, sabia? Por isso, prestem atenção. Na hora do banho, pega o shampoozinho neutro. Não é aquele shampoo que você usa para lavar o rosto, porque aquele shampoo tem ácido, pessoal. Não é aquele sabonetinho de pele, é diferente. É um shampoo Johnson, um shampoo pompom, de bebezinho, neutro. Dilui na palma da mão, fecha o olho e lava a base dos cílios. Uma coisa simples que você leva, sei lá, 30 segundos, melhora a qualidade da lágrima, melhora o olho seco e desobstrui as glândulas, tá? Então, a partir de hoje, todo mundo vai, na hora do banho, fazer higiene das pálpebras e cílios, ok? Outra coisa que é bem comum são as alterações palpebrais, né? Então, a pele vai ficando um pouquinho mais flácida e a pálpebra vira para fora, que é o ectrópio, ou para dentro, que é o entrópio. Qual o problema, pessoal? O problema é que os cílios, eles têm função de defesa. E eles foram projetados para ficar para fora, porque se ele vir para dentro, ele fica cutucando a córnea, certo? A córnea, que é essa lente mais anterior aqui, é uma das estruturas mais inervadas do olho. Veja, a córnea não tem vasos sanguíneos, não tem. Mas ela é extremamente inervada. Tanto é que se bater qualquer coisinha no seu olho, você fala, ai, tem um trem no meu olho. Não é assim que a gente fala? Pode ser um fiapinho ali, uns cílios, você fica incomodado. Por quê? Porque a quantidade de nervos é muito grande. Então, os cílios, quando eles viram para dentro, eles incomodam demais, mas demais. Aí as pessoas vão lá e falam assim, ai, filha, vem cá, você que enxerga bem, tira esse cílio aqui para mim. Deve fazer isso, pessoal? Não, porque a pessoa vai lá com a maior boa vontade, pega uma pinça e puxa. Só que às vezes ela não puxa os cílios, ela quebra os cílios. E aquele cotinho de cílios dói mais do que os cílios compridos. Vá até o oftalmologista que a gente faz uma aplicação de laser. O laser vai pegar aquele cílio que está fora da posição, ele não vai crescer mais. Entendeu? Então, parem de fazer essas coisas domiciliares que não dão muito certo. Estou falando alguma coisa errada, pessoal? Não, porque eu ouço isso todos os dias, né? Então, vamos lá. Essas cirurgias que corrigem as pálpebras também são simples de serem feitos, né? Tem um médico oftalmologista que é especialista nessa parte de pálpebra, que ele faz isso muito bem. Não necessariamente precisa de um cirurgião plástico, né? Olho seco, né? É nosso dia a dia, porque a gente mora num lugar extremamente quente, vive no ar-condicionado, né? Principalmente quem trabalha em ambientes fechados, e tem um clima extremamente seco, né? Então, a gente sofre de olho seco. E mulher, pessoal, é assim, é aquele bicho esquisito, né? Como a gente brinca, né? Porque uma vez que a mulher para de menstruar, entra no climatério, na menopausa, a queda dos hormônios faz a mulher ter muito ressecamento em todas as mucosas, e o olho é uma mucosa. Certo? Então, é muito comum a mulher, depois de 50, 55 anos, falar, olha, meu olho vive arranhando, parece que tem areia, me incomoda. Isso é comum. Quando a pessoa ainda tem alguma doença reumatológica, piora muito, porque as doenças reumatológicas estão associadas a olho seco. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Aumentar a lubrificação dos olhos, usar o ômega 3, é super importante. O ômega 3 tem o EPA, tem o HDA, são coisas importantes para melhorar a lubrificação do olho. Algumas pessoas não podem tomar, são intolerantes, mas quem pode é muito bom. Fazer a higiene das pálpebras e cílios e, principalmente, pessoal, melhorar a umidificação do ambiente. Seja com umidificador, seja com uma bacia de água, seja com tudo que vocês acharem que melhora
um pouquinho a umidade em casa. Lembrando que desligar o ar-condicionado às vezes é uma boa ideia, né? Porque o ar-condicionado ele rouba a lágrima do nosso olho. Então, o que acontece com a lágrima com a idade? A gente diminui a quantidade e a qualidade. A quantidade é porque a gente vai produzir menos lágrima, a parte líquida. E a qualidade é porque a gente começa a ter alteração naquela partezinha lipídica que eu falei de gordura. Essa alteração, que é a disfunção das glândulas de Meibomius, leva a esses problemas todos que eu falei para vocês. Tá? Aqui, então, causa de produção insuficiente, evaporação excessiva, deficiência de várias componentes da lágrima. O pterígio também é bem comum, por causa de exposição, principalmente aos raios ultravioleta. E, finalmente, a catarata, pessoal, que é uma causa importante de cegueira reversível. Então, a catarata senil, que é aquela que vem com a idade, é super comum. A gente nasce envelhecendo, né? E o cristalino, ele tem esse nome porque ele é um cristal. A gente nasce, ele é um cristal. Só que com a idade ele deixa de ser um cristal. Ele perde a transparência. Então, é muito comum uma pessoa de 50 anos já ter algum grau de opacidade do cristalino. Isso não significa que ela precisa operar. Significa que o cristalino dela já não é mais um cristal. Entendeu? E com a idade vai ficando muito opaco, isso vai atrapalhando a visão e vale a pena operar. Então, quando a gente tira o cristalino, hoje a gente usa técnicas que não abrem o olho, pessoal. Outro medo da pessoa, vai abrir meu olho? Não, são estruturas, a gente usa aparelhos e faz uma incisão microscópica de 2, 2,5 milímetros. A gente consegue, através desses aparelhinhos de ultrassom, remover, comer todo o cristalino ali dentro do olho e implantar uma lente que ela entra no olho dobrável e aí ela se abre dentro do olho. Ou seja, você faz todo o procedimento com uma incisão microscópica que nem precisa dar ponto. Imagina, o tamanho da incisão, que nem precisa dar ponto. Porque ela, a gente fala, é autoselante. Então, hoje, a cirurgia de catarata é uma cirurgia muito madura, é uma cirurgia que desenvolveu muito. Quando você coloca, quando você tira o cristalino, você tem que lembrar que o cristalino, como eu falei para vocês, é uma lente que tem em torno de 20 graus. Então, se eu tirar o teu cristalino, eu tenho que pôr uma lente lá, senão você não vai enxergar. Não existe cirurgia de catarata sem implantes de lente. O que nós podemos discutir é que tipo de lente vai ser adequada para o paciente. Hoje nós podemos fazer da cirurgia de catarata uma cirurgia refrativa, ou seja, o paciente vai operar a catarata e não vai mais usar óculos. É possível? É. Por quê? Porque existem lentes que corrigem para longe para perto, para longe, visão intermediária e perto. Então, assim, quando a gente vai conversar com o paciente, a gente tem que ver as suas necessidades e qual vai ser a lente que vai melhor atender essas necessidades. Tá bom? Então, o tratamento da catarata é cirúrgico, pessoal. Não existe remédio que diminui a catarata, que impede o desenvolvimento da catarata. Isso é balela. Cuidado com as coisas que vocês ouvem nas mídias, né? O que é bom para o olho? O que é bom para o nosso corpo? Alimentação saudável, muita água, atividade física. Não tem segredo, né? Isso é bom para o olho. Então, a catarata é isso, né? A pessoa vai perdendo a visão, vai perdendo a nitidez, e aí nós vamos fazer a cirurgia através dessa microincisão com esses aparelhos, né? Que o que a gente usa é um facoemulsificador, e vai implementar uma lente. Então, o que a gente faz na cirurgia é ir comendo o cristalino. Você vai aspirando todo o conteúdo daquela lente e vai colocar no lugar uma nova lente que é permanente, ou seja, vai ficar no olho o resto da vida. E faz toda a diferença, né, pessoal? Hoje existe uma tecnologia, porque uma lente tem 6 milímetros, meio centímetro, olha que coisa incrível. Essa lente, ela entra dobradinha e dentro do olho, ela torna aquela visão opaca, nítida, né? Então, é toda uma tecnologia envolvida para desenvolver essa lente.
Existem vários modelos de lente, né? Aqui alguns tipos de modelo, mas o mais importante é a gente falar, porque as pessoas têm muitas dúvidas, né, em relação às lentes. Então, como a gente faz? Ah, doutora, eu quero pôr a melhor lente. Aí eu falo assim, olha, a melhor lente nem sempre é a mais cara. Aliás, não é a mais cara, é a que é melhor adequa às suas necessidades. Quando minha mãe foi operar, logicamente que eu não operei, né, pessoal? Porque eu acho que pessoas da família a gente não opera. Mas eu pedi para o meu esposo operar, é justo, né? Porque sogra é a segunda mãe. E ele, de boa, porque ele tem esse perfil tranquilo. E a minha mãe colocou uma lente simples, ela não colocou uma lente multifocal ou bifocal. Por quê? Pelas características da córnea dela, essa lente simples é a que melhor atendia as necessidades dela. Entendeu? Então, a gente tem que adequar a lente às necessidades do paciente. Tá bom? Em relação ao glaucoma, o glaucoma é uma coisa que nos preocupa muito. Primeiro, porque não tem sintomas. O glaucoma mais comum, que é o glaucoma de ângulo aberto, a pessoa não sente nada. Normalmente, ela pode, né, algumas pessoas podem sentir uma ligeira pressão no olho, mas não sente dor. O glaucoma que faz a pessoa procurar o pronto-socorro é o glaucoma agudo, que é 10% dos casos, ou seja, a minoria. Esse é uma dor forte, porque a pressão normal varia entre 10 e 20. A pressão chega a 60 em questão de horas. Então, isso distende os tecidos e a pessoa tem uma dor assim como se fosse um infarto agudo, para vocês terem uma ideia. Então, esse tipo de glaucoma, embora seja muito grave, ele leva a pessoa imediatamente a um pronto-socorro, ele não vai nem no consultório. Então, esse tipo de glaucoma, graças a Deus, né, a gente reverte rapidamente. Agora, aquele mais comum, que é 90% dos casos, não tem sintomas. Como eu sei se eu posso ter glaucoma? Observando os fatores de risco, que eu vou falar para vocês, e fazendo visitas anuais ao oftalmologista. É obrigatório medir a pressão do olho. Se você notar que teu médico não mediu, fala, doutor, você mediu a pressão do meu olho? Tá boa? É um direito seu, certo? Mas eu acredito que todos os médicos façam isso, ou deveriam fazer. O glaucoma crônico simples ou glaucoma de ângulo aberto, a pressão aumenta gradualmente. Como ela aumenta gradualmente, a pessoa não tem sintomas. Quando a pessoa percebe, ela pode já ter perdido o campo de visão. E isso é mais comum em pessoas acima de 40 anos, que tem pessoas na família com glaucoma, a chance aumenta mais ou menos, para vocês terem uma ideia, de 6 a 10 vezes. Pessoas afrodescendentes, pessoas que têm miopia ou córnea mais fina. E agora, pessoal, atentem-se, pós-Covid, a maioria das pessoas que pegaram e ficaram internadas, ou pessoas que pegaram Covid grave, usaram muito cortisona. E o que nós observamos agora, os resultados disso, porque o corticoide aumenta a pressão do olho. Então, além dele dar um aumento da pressão, ele dá catarata. Então, nós estamos pegando muitos casos de glaucoma pós-Covid. Glaucoma provocado pelo uso do corticoide. Aí você fala, mas eu não sabia disso. Claro que não, né, pessoal? E naquele momento que nós vivemos, que a gente sabia que o corticoide era o que ajudava a pessoa a não ficar realmente ruim, tinha que tomar, né? Mas é uma coisa para vocês se atentarem. Então, o que acontece no glaucoma? Existe um aumento da pressão. Esse aumento da pressão ele é transmitido para a parte mais frágil do olho, que é o nervo, e o nervo começa a perder fibras. Lembra que eu falei que o nervo é um canal que leva as fibras de visão até o cérebro? Ele é um canal, apenas um canal. Então, as fibras vão morrendo, inicialmente perde-se as fibras periféricas em direção ao centro. Então, a pessoa perde a visão periférica e acaba só ficando com uma visão central. E isso é uma causa de cegueira irreversível. Então, uma vez que a gente detecta que o paciente tem glaucoma, a gente faz uma série de exames. Esses exames têm que ser repetidos anualmente para a gente ver se o glaucoma está bem controlado. E a gente vai instituir o tratamento, que pode ser clínico, com colírios, pode ser a laser, tá? E pode ser com cirurgia.
Aqui, para vocês terem ideia, isso aqui é uma foto, né, de um nervo. Cada pontinho preto é uma fibra de visão. Então, nós nascemos com 1.200.000 fibras de visão. Só que com a idade a gente perde e com o glaucoma a gente tem uma perda acentuada, tá? E aí acontece isso, pessoal. Essa parte branca, essa bola branca que vocês estão vendo, nada mais é do que o nervo que está perdendo fibras de visão pelo glaucoma, tá? Idade acima de 40 anos, antecedentes, raça negra, míopes, córnea fina e uso de corticoides. Como eu falei para vocês, são os principais fatores de risco. Aí nós vamos fazer uma série de exames, entre eles a medida da pressão, o campo visual, a avaliação da tomografia, fazer o diagnóstico e fazer o acompanhamento do glaucoma. É mais ou menos isso, pessoal. A pessoa começa a perder a visão periférica. Isso se torna um drama quando a pessoa quer dirigir, principalmente os homens, porque ele não tem noção do que ele não enxerga. A pessoa pode ter uma visão nítida, central, mas a falta da visão periférica leva você a atropelar uma pessoa na rua. Então, isso é muito sério, pessoal. E, às vezes, a gente recomenda a pessoa, olha, não dirija, você não tem visão periférica, e, às vezes, a pessoa fica até chateada. Mas, assim, é pela sua vida e pela vida das outras pessoas, né? E aqui, né, a gente teve no Canadá, agora recentemente, em janeiro, fazendo um treinamento para um novo implantezinho de glaucoma. Então, assim, a medicina avança muito rápido. E a gente cada vez está podendo proporcionar aos pacientes coisas novas, né, implantes novos, para assim, para conseguir resolver. Quando o paciente vai para a cirurgia, pessoal? Quando ele não consegue um controle da doença com o tratamento clínico. Então, nossa primeira conduta inicial é laser ou colírio, né, dependendo do caso, senão a pessoa precisa ir para a cirurgia. E, às vezes, né, infelizmente, não para em uma cirurgia, né? Eu opero bastante bebezinho com glaucoma e eu tenho crianças que eu acompanho já há muitos anos e já está na 5ª, 6ª cirurgia. Mas o importante é você continuar acompanhando. Tá? O glaucoma não tem cura, ele tem controle. É o paciente que você vai viver com ele a vida toda em acompanhamento, tá? Então, aqui, nós temos aqui à direita de vocês um nervo normal e aqui à esquerda um nervo com glaucoma, para vocês verem como é diferente. Existem outros problemas no olho, como, por exemplo, edema de papila, que é o nervo da esquerda, que é quando a pessoa tem uma pressão muito alta e isso altera o fundo do olho. Ou uma grávida que entra em eclâmpsia, né, e acaba tendo alterações no fundo do olho. Aqui nós temos um nervo que sofreu um processo de atrofia, que não tem mais visão. E... Peraí que não está indo. E alguns hemorragias, exudatos, que é aqui no nervo da esquerda, que é muito comum em pessoas diabéticas. Então, o diabetes, pessoal, é uma outra coisa importante. Às vezes a pessoa vai lá no endócrino, usa o remedinho, cuida, mas esquece do olho. É muito importante, porque as alterações provocadas pelo diabetes no fundo do olho, elas são reversíveis desde que diagnosticadas precocemente. E a gente sabe, pessoal, que numa evolução de 10 anos, 25% das pessoas diabetes tipo 2 vão desenvolver retinopatia, vão desenvolver algum grau de alteração no fundo do olho. No diabetes tipo 1, isso ocorre em 70% dos casos. Então, se você faz um diagnóstico precoce e institui um tratamento, um laser, uma fotocoagulação ou algumas injeções, você consegue reverter isso aí, tá certo? Muito atenção aos pacientes que têm diabetes, tá? Então, essas hemorragias, esses amarelos que a gente chama de exudatos, que são os vasos sanguíneos ficam lesados no diabetes e saem lipídios dos vasos, por isso que ficam esses amarelos. E isso é que dá uma baixa visão nesses pacientes. E aí, assim é a visão, ó, pessoal, para vocês terem uma ideia. A pessoa começa a perceber uma série de manchas no campo de visão. E isso é por quê? Porque essas regiões correspondem àquelas hemorragias que eu mostrei para vocês. Tá?
Então, vai distorcendo a visão. E tudo acontece porque existem alterações nos vasos do fundo do olho. Essas alterações, elas são reversíveis com fotocoagulação, com uma série de tratamentos que a gente pode instituir desde que precocemente e a pessoa resolver a visão dela. Uma outra causa importante de baixa visual é a degeneração macular. Geralmente são indivíduos acima de 75, 80 anos e eles perdem a visão central. Então, uma queixa muito comum, isso para vocês, para as pessoas até que ficaram a vida toda expostas ao sol, sem usar um óculos, sem usar um boné. É muito comum em pessoas da raça alemã, pessoas branquinhas, né? Isso aí ocorre por uma alteração na região macular, que é a região que dá a visão central. E essa região no olho ela é tão importante porque ela define a forma dos objetos. Então, as pessoas falam assim, ó, eu estou vendo, mas eu vejo a visão assim distorcida, parece que a linha está torta, parece que tem uma sombra no meu campo de visão. Essa é a degeneração macular, tá? Hoje, nós temos tratamento, pessoal, então a pessoa, olha só, ela tem uma visão periférica, mas não tem a visão central, diferente do glaucoma, né? O glaucoma é o contrário, tá? Hoje nós temos algumas substâncias que são chamados antiangiogênicos, em que a pessoa vai fazer a aplicação disso aí e consegue não deixar isso evoluir para uma fase atrófica, porque se evoluir para essa fase atrófica, aí não tem mais o que fazer. Mas na fase que ainda está tendo líquido ali, a gente consegue resolver isso aí, tá? Então, importantíssimo o acompanhamento anual. Essa é a chave de tudo, a prevenção. Descolamento de retina não é tão frequente, é mais frequente em altos míopes, né, de uma forma espontânea. E a pessoa começa a ter sombras, né, no campo de visão. Então, qualquer alteração que você note na tua visão, precisa procurar o oftalmologista, tá? O tratamento, em geral, é cirúrgico, né? E quando a pessoa tem uma pressão alta muito severa, muito alterada, com certeza essa pressão também vai lesar não só os vasos do corpo inteiro, como os vasos do fundo do olho, da retina. E ela vai desenvolver o que a gente chama de retinopatia hipertensiva. Da mesma forma que existe a retinopatia diabética, existe a retinopatia hipertensiva. Então, às vezes, a pessoa tem uma saúde ótima, só tem a pressão alta. Precisa fazer a avaliação do fundo do olho, tá? A gente faz uma série de exames, né, no exame de rotina, acho que aqui é muito específico para vocês, e a gente vai detectar alterações ali a nível de hemorragia, exudatos, e isso, numa fase inicial, pessoal, é reversível. Tudo inicial é reversível. Tá? Aqui há uma retinopatia hipertensiva crônica, já mostrando uma série de alterações nos vasos sanguíneos. Tá? Tratamento, controle da pressão arterial sistêmica, né, um controle rigoroso junto ao cardiologista. Inclusive, exame cardiológico tem que ser feito também anual. E fotocoagulação a laser. Nós temos uma série de, a nível de Ministério da Saúde, junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nós temos uma série de ações no SUS para propiciar que todo mundo tenha acesso a serviços gratuitos e avaliações oftalmológicas, né? Agora mesmo, semana que vem, eu vou para o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que vai ser em Fortaleza, e nós vamos ter uma ação lá que chama Pequenos Olhares. É muito gratificante, pessoal. Eu participei o ano passado, são crianças carentes das escolas municipais, e aí alguns oftalmologistas doam, né? Eu vou doar 2 horas, geralmente é 2 horas, são 3 dias de congresso, e você vai lá e faz exame gratuito nas crianças. Então, eles vão num galpão, recebem uma camisetinha, recebem lanche, e precisa ver a alegria deles, pessoal, porque eles saem de lá com óculos. É uma parceria, né, dos oftalmologistas com o governo, né? Então, as crianças já saem com óculos. Aí eu vi uma menininha assim que me encantou. Ela falou assim, tia, eu estou enxergando tudo, como é lindo o mundo.
Ai, eu não esqueço a carinha dela e já faz anos que eu examinei ela. Então, assim, às vezes a criança não sabe que ela não enxerga, né? Porque eu atendi uma vez um menininho, ele falou assim, a mãe falou assim, ele é muito tímido, ele quase não fala, tal. Passei um óculos de 3 graus de miopia. Veja, não é tanta coisa, é 3 graus. O menininho tinha 5, 6 anos. Dali um mês a mãe volta, doutora, meu filho é outra criança. Ele conversa, ele brinca, ele pula. Eu falo, não estava enxergando nada de judiação. E às vezes, tadinho, o pai não percebe, porque a visão de perto na miopia ela é preservada, né? Mas a de longe está embaçado, então a criança fica tímida. Né? A criança fica lá no cantinho dela, porque ela está vendo tudo embaçado. Quando põe o óculos, acontece, né? A vida acontece. A gente tem um monte de história para contar. Se eu começar a contar aqui, eu vou ficar a tarde inteira. Então, assim, as pessoas têm muitas dúvidas, né, relacionadas ao olho, e eu acho que mais do que dar aula ou falar, eu acho que é mais importante ouvir vocês, saber o que eu posso ajudar, né, para vocês. As pessoas colocam muito remédio caseiro no olho. Então, eu trouxe até essas perguntinhas como uma brincadeira, né? Porque tem gente que fala assim, eu ponho... Uma vez uma paciente falou, eu ponho limão no olho porque tudo que arde é bom. Gente, quem falou isso, pessoal? Imagine limão no olho. Para com isso, pessoal. Outra coisa que as pessoas pingam no olho, soro fisiológico. O soro, pessoal, é água e sal. Né? O soro, às vezes, é para tomar, é para guardar alguns produtos, mas o soro não é bom para o olho. Para o olho é uma solução isotônica, não uma solução hipertônica. Né? Por isso que existem lágrimas artificiais. Quando você pinga o soro, você desidrata seu olho. Então, presta atenção, pessoal. Eu estou com conjuntivite, eu peguei a água buricada que eu tenho lá no armário e pus, eu melhorei. Aquela água buricada, pessoal, está fazendo aniversário, está 1 ano lá. Pelo amor de Deus, pessoal, não pode, essas coisas não pode, né? É melhor pegar um gelinho, uma água filtrada, lavar o olho e ir no oftalmologista, tá? Não façam essas coisas aí. A farmacinha de casa para o olho não funciona. Outra coisa, pessoal, pego um monte de paciente que pinga aquele colíriozinho que eu tenho em casa que tira o vermelho do olho. Sabe aquele que tira o vermelho do olho? Inofensivo. Pessoal, cuidado com os colírios inofensivos, eles têm corticoide. Corticoide da glaucoma, da catarata. Tem um garoto que eu acompanho, agora ele já está com 33 anos, eu acompanho ele faz uns 15 anos. Mas ele fez catarata e glaucoma cortisônicos, porque ele tinha uma alergia muito grande. Foi na farmácia, assim, o farmacêutico, pessoal, é uma pessoa cheia de boa vontade, deve ter uma experiência larga, porque está lá a vida toda, né? Mas não sabe nada de olho, pessoal. Para de pedir receita para o farmacêutico, não existe isso. Né? Ele deu um colíriozinho com corticoide e ele viciou no colírio, porque ele pingava, o olho ficava vermelho. Uma gotinha todos os dias é suficiente para em 6 meses estar com catarata e glaucoma. Então, não existe nada inofensivo. A automedicação é uma coisa muito perigosa, não só para o olho, para tudo, pessoal. Então, presta atenção, né? Não é à toa que a gente fica fazendo campanha, fica explicando, né? A única coisa que você pode ir na farmácia comprar e pingar no olho é um lubrificante, uma lágrima artificial. E ainda assim, com cuidado, tá bom? Aí eu fiz umas brincadeirinhas aqui. Diabetes e hipertensão levam à cegueira. Catarata não é uma pelinha, é uma lente que nós temos dentro do olho que precisa ser operada, tá? E o olho é uma coisa muito importante, né? Porque é através do olho que a gente tem uma conexão com o mundo, né? Então é bom enxergar. Por isso que a gente tem que manter a nossa saúde ocular indo ao oftalmologista. Tá bom? Pessoal, na ótica geralmente não tem um oftalmologista. Na ótica tem um optometrista, uma pessoa que aprendeu a fazer óculos. O problema de você ir na ótica é que ele não vai medir a pressão, não vai fazer o exame do fundo do olho, não vai avaliar a tua saúde ocular. Então, é melhor procurar o oftalmologista e fazer o exame oftalmológico completo, certo? Aqui eu atendo no Hospital de Olhos, mas eu atendo também na Santa Casa e no Hospital Universitário. E as dúvidas que vocês tiverem, eu estou à disposição. Obrigado pela atenção.